Beleza, estamos ao vivo aqui agora, gravando a aula. Você que está assistindo essa aula offline, se compromete a assistir ela ao vivo, tá? Tem atividades que são passadas ao vivo e tal. É importante que todos vocês façam a aula ao vivo. Obviamente que eu não vou ser autoritário ao ponto de exigir isso, até porque eu entendo que às vezes não dá mesmo. Questão de conexão e por aí vai, carga Puxa, eu estou apagando, não estou apagando? Pronto. Vocês estão vendo Tá, mas só para fechar. Então, se acostume a assistir a aula de fato ao vivo. Vocês estão vendo aqui o quadro? Se eu escrever aqui no quadro, vocês conseguem ver? Eu não estou vendo, não. Só estou vendo o slide. Não está vendo o quadro, né? Não, só o slide. Tá, tudo bem. Alguém mais? Ninguém mais? Todo mundo tá em Cleito aí? Eu também só tô vendo o slide. Tô vendo nada, não. Tá, beleza. No problem. O importante é ver o slide aqui nesse momento, tá? Se precisar aqui ver o quadro aqui, eu redireciono para cá. Beleza? O João também respondeu aqui, só vendo o slide. Maravilha. Então, estamos aqui no encontro 10. Já é o nosso 10º encontro. E hoje falaremos de gerenciamento de qualidade de software. Chegando mais um atrasado aqui. Ó, nós temos quantas pessoas online? Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Temos 12 pessoas online. Tá até bom. Mas semana passada, que foi dia de prova, vocês acreditam que 18h55, quando eu entrei na aula, já tinha, acho que eram 11 pessoas. Ou seja, né? É brincadeira, viu, rapaz? Vocês são fera mesmo. Mas vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Encontro 10, gerenciamento de qualidade de software. Da disciplina Engenharia de Software, aqui com o professor Jatobá. O que é que a gente vai ver hoje? Vou passar um pouquinho sobre o cronograma, livro de notas, importante para falar um pouco sobre a prova passada. Vi que alguns alunos, professor, cadê a nota, não sei o quê, quando é que você vai disponibilizar a nota, não sei o quê, Ó, a data limite para lançamento é o dia 4. Dia 4 que é exatamente segunda-feira, tá? Mas eu não sou maluco de deixar para a última hora, né? Quer dizer, a força pode até, não sei, né? Mas enfim, até o dia 4 é a data limite para o lançamento. Mas depois da aula aqui, eu vou ficar para poder terminar de corrigir as provas. Acontece que a prova de vocês foi toda aberta. Então, por conta dessa pandemia, fazer prova fechada é meio que inviável, né? Só no grupo de WhatsApp aí facilmente dá para compartilhar. Se vocês já pescam na sala, imagine virtualmente, sem controle nenhum, né? Então, mas a questão é assim, você já me conhece, sabe que quem quiser pescar, pesca. Eu lido com honestidade. Então, quem quiser ser desonesto, não vai ser desonesto comigo, vai ser desonesto com a própria pessoa, né? Quem quer se burlar, que se burle. Vocês já são adultos o suficiente. Tá, o ponto tentarei finalizar hoje a correção das provas. Se eu não conseguir hoje, amanhã é feriado, graças a Deus, e eu vou dar continuidade, tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação à prova da semana passada? Algum comentário? O que acharam do vídeo lá? Foi bom, professor, foi bom. Foi simples, mais Fácil? interpretação mesmo. Sim, sim. Facinho, né, Anderson? Muito bem, antes eu disse que foi fácil, e realmente eu não me propus a fazer uma prova não tão difícil assim. Para quem estudou, para quem consumiu o conteúdo, ali estava mole, mamão com açúcar. Mas para quem não estuda, obviamente, sempre vai estar complicado, sempre vai ter problema, tá? Então, eu procurei fazer uma prova um tanto quanto, digamos, trazendo um cenário, por mais que seja hipotético, ele representa muitas empresas hoje, tá? João, professor, por favor, me diz qual método era usado pela empresa.
Ah, João, putz, cara. Pois é, isso aí foi você mesmo, não foi, João, que fez aquela... Tentou dar aquele pelezinho na aula, né, perguntando. Cara, eu não programei essa aula para fazer a correção, tá? Eu vou falar sobre a correção na próxima aula, tá bom? Mas o ponto é que a empresa, ela não lidava praticamente ela não utilizava método nenhum, né? Mas, enfim, eu vou tentar considerar o máximo possível lá quem respondeu lá as questões, até porque foram abertas, tá bom? Mas eu vou falar na aula passada, na aula que vem sobre cada ponto, né? Eu estava esperando corrigir todo mundo, até porque depois de ter corrigido todo mundo, eu vou ter as notas, eu vou ter a média, e aí eu vou saber como é que vocês foram, tá bom? João, foi o que eu achei. Beleza. Respondeu isso, João? Coloquei um, porque achei que nenhum seria inválido, mas eles usavam o método atrapalhado, o famoso método caótico, né? Tá, vamos lá, pessoal, vamos passar aqui para o cronograma da disciplina. Bem, hoje, dia 30, está previsto aqui para a sessão 3.1 e a 3.2. Eu espero que vocês já tenham estudado as sessões 1 e 2 da unidade 3, tá? Para quem não estudou, vai ter oportunidade, porque essa aula vai dar também a base para tal. Eu fiz uma aula... Enfim, meio que eu trouxe aqui os temas principais que foram abordados no conteúdo programático dessas duas sessões. E, enfim, trouxe aqui também um desafiozinho legal para a gente fazer e falar um pouco a respeito, né? Trazer um pouco também dessa prática aí, desses conteúdos que vocês estão consumindo aí, tá? Bem, mas é isso hoje que a gente tem para a aula, beleza? O que eu quero falar aqui é o livro de notas. Esse aqui é muito importante. Eu não sei se vocês perceberam, mas o livro de notas, eu até tinha comentado na aula passada, não na aula da prova, na aula anterior à prova. Eu dei uma modificada legal aqui para melhor, tá? Então, eu deixei as coisas separadas e mais claras. Está todo mundo conseguindo ver aqui a planilha aqui? Gradebooks e tal? Sim, sim. Sim, dá pra Sim. ver. Maravilha, beleza. Então, o que é que acontece? Ó, pessoal, vamos lá. Agora ficou mais organizado. Antes só tinha apenas uma aba representando as notas, tá? Só que aí, a partir do momento que a gente matou a oficial 1, aí estamos entrando na parcial 2 e por aí vai, já fica difícil a gente recuperar tendo um monte de colunas aqui, tá? Então, como é que ficou de forma geral? Se vocês perceberem, tem na aba notas, lá embaixo tem uma abazinha chamada notas. A primeira aba é o overview, tá? Aqui tem algumas estatísticas gerais em relação à turma toda, tá? Então, para vocês não interessa muito, são estatísticas mais para mim, mas para quem tem interesse, quiser, só verificar, tá? E a segunda aba, essa aqui que são as abas mais importantes. A segunda aba é a aba notas, talvez a aba mais importante aqui. Aqui onde de fato está a pontuação de vocês, que deve estar refletido no portal, de fato, tá bom? Então, por exemplo, a parcial 1, digamos aqui, ó, a Adriel ficou com 830 na parcial 1. Parcial 1 valendo 1.000 pontos, tá bom? A Hilton 200, cadê? Anderson Luiz 1.100. Putz, Anderson Luiz extrapolou, tá? Tem sempre o teto é 1.000, tá? Então, Anderson aqui no caso ficou com 1.000. Aqui é porque tem exatamente a somatória que eu vou falar para vocês em relação à parcial. O ponto é que a nota da parcial já está definida. Eu não confirmei com o professor Alex se ele aceitou lá o pedido de alteração de nota, porque quando eu lancei a nota da parcial 1, ainda não tinha um ED de vocês. Nem um ED, eu acho que outra informação. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Já estou aqui já. Eu não tinha ainda a informação da conclusão de vocês em relação às unidades, tá? Mas aí consegui, aí alterei a nota, e, enfim, fiz o lançamento. Tá. Se não fez, eu também vou verificar aqui no final da aula. Também já vou verificar isso com o professor Alex, tá? Alguém pode me confirmar isso? Se o portal de vocês, a nota da parcial 1 está exatamente
refletindo o que está aqui na gradebook, na PA1. Positivo. Lá. Positivo, já está refletindo lá? Da parcial 1, sim. Ah, então maravilha, ótimo. Então, beleza. Então, o que acontece? Para vocês acompanhar a nota de vocês, vão acompanhar aqui em tempo real, vocês vão simplesmente chegar na notas, tem as notas gerais, tá? Que é a parcial 1, oficial 1, parcial 2 e oficial 2. Então, vão estar todas aqui. Acontece que algumas notas, elas são um conjunto de várias outras notas, como eu comentei anteriormente. Então, por exemplo, a parcial 1, a nota dela geral foi dada a partir de 5 critérios aqui avaliativos e cada um teve o seu peso, tá? Então, teve a avaliação 1 com 200 pontos, o trabalho 1 com 300, a unidade 1 e 2, para quem concluiu no prazo, cada um ganhou 100 pontos extras, e o trabalho 2 valendo 500 pontos, que foi o maior peso aqui, tá? E a partir disso, vocês têm aqui, ó, o class average aqui, né? Que é a média da classe aqui. Vocês têm aqui representando, tá vendo? Então, essa nota, essa pontuação aqui é exatamente a pontuação do acumulativo aqui de todas, tá? É isso que representa a nota de vocês aqui, em todas elas. Então, por exemplo, o Adriel ficou com 830. Adriel, eu estou utilizando o seu exemplo aqui porque você é o primeiro, tá, cara? Se você não tiver vontade com isso, pode falar aí pra gente. Mas veja o que é a soma, tá? Para todo mundo aqui. Então, é a soma de todas essas pontuações aqui que representa exatamente isso aqui. E aqui é legal que, enfim, tem outras estatísticas interessantes. Então, por exemplo, ficou com 69%, Adriel ficou com 69% da pontuação, né? Considerando, obviamente, o total de 100%. Ou seja, fez praticamente 70%, né? Se ele fosse comparar. E por aí vai, beleza? Tá, deixa eu continuar. E a oficial 1? A oficial 1 é a nota da prova que vocês forem tirar, mas para quem fez o ED, tá bom? Quem fez o ED já tem a relação já. Eu já vou atualizar aqui. E aí vocês vão receber a nota considerando essa completude das notas aqui. Beleza, galera? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Tá. E eu já abri aqui mais uma aba que é a parcial 2. E a gente já tem um TR3 aqui, né? TR é a sigla para trabalho, tá? Então, já temos um trabalho 3 que eu vou passar para essa aula de hoje, tá bom? Então, todo mundo de acordo? Se alguém tiver alguma dúvida, chama aí no microfone, no chat e tá tudo certo. A gente vai seguir o barco. Deixa eu ver aqui no Discord, se tem, o pessoal geralmente manda no Discord aqui também. Pera aí, deixa eu... Tá aqui. Ó, já tive aqui. Tá, Lucas mandou aqui mesmo. Ó, o pessoal que não conseguiu, final da aula, segura aqui comigo que a gente vai voltar aqui ao ponto, certo? Beleza, galera? Então, tudo certo aqui. Deixa eu voltar para cá. Apresentação. Voltar. Vou voltar aqui também para meu Teams. Pronto. Então, vamos seguir o barco para a aula de hoje, né? Pontos de atenção, galera. Acessar sempre o portal, tá? Então, as estatísticas de vocês de utilização no portal refletem, inclusive, de como está o desempenho dessa disciplina. Então, não é só fazer atividade, é também, de fato, consumir o conteúdo da disciplina interativa lá semanalmente, tá? Essa aula aqui é semanalmente. Não adianta você chegar lá e consumir tudo de uma vez. Se vocês não consumirem isso semanalmente, isso é contabilizado de forma negativa, tá? Negativa no ponto de vista, se alguém não acessou, se alguém ficou muito tempo sem acessar, isso gera estatística do tipo, ó, o aluno X não está acessando, tá? Então tem que ser de fato semanalmente. Então disponibilize um horáriozinho antes da aula, não sei, depois, um dia antes, mínimo para vocês acessarem a disciplina aqui online e clicar pelo menos na web aula, né? Para poder ver lá, tá bom? Não adianta só chegar lá, tá? Pronto, cheguei aqui. Bem, isso aqui já foi falado, o ED, quem fez recebeu, simples parcial, isso aqui já foi. Tá, recapitulando. Então, o que ele já viu até agora? Já vimos bastante coisa. A gente passou desde um processo de desenvolvimento de software, dos fundamentos
né, considerando um cenário caótico, né, até a implementação dos primeiros passos, o que a gente entendeu e visualizou lá na crise de software, como as primeiras iniciativas na academia surgiram para tentar mitigar, primeiro, esse problemaço que foi a crise de software, e aí como os métodos tradicionais, de fato, não estavam ajudando com isso, e aí entramos na unidade 2, já vendo os métodos ágeis, então um manifesto ágil, como vocês consumiram no conteúdo, veio para trazer veio como um divisor de águas na prática da engenharia de software, trazendo aí questões práticas, frameworks, para tentar lidar de uma melhor forma a construção, concepção, implementação e entrega de software, tá? E aí na unidade 2, principalmente de viu Scrum e XP. Beleza, e agora, o que é que vem? Na unidade 3, a gente vai lidar com um quesito extremamente importante e que pouquíssimas empresas de fato implementam como deveriam. Geralmente é uma característica negligenciada. E esse negligenciamento dessa característica faz com que boa parte dos projetos, de fato, sejam entregues de forma com insucesso, né? Então, não atinge aquilo que se comprometeram, tanto em termos de prazo, cumprimento dos requisitos, qualidade em termos de desempenho e funcionalidade, e por aí vai. Então, essa unidade 3, ela lida exclusivamente com qualidade, tá bom? Então, a gente vai... o que eu trouxe aqui foi, obviamente, que vocês já leram, espero eu e imagino, e eu vou tratar aqui com pessoas que já o fizeram isso, porque desde a aula antes da prova, ou seja, há 15 dias, eu já tinha comentado com vocês para estudar as sessões 1 e 2 da unidade 3, né? Então, enfim, nada mais justo do que eu supor que vocês já o fizeram, tá bom? De qualquer forma, eu vou passar aqui por alguns conceitos, comentar e a gente vai discutir boa parte desses conceitos aqui, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, vai levantando aí, vai levantando é ótimo, né? Liga o microfone, manda o chat aí, sem inibição, tá? Bem, quais são os objetivos, então, dessa unidade 3? O primeiro é a questão dos fundamentos, né? Abordar os fundamentos principais, né? Quais são os fundamentos da qualidade e a gestão da qualidade de software. Então, qualidade não é só qualidade por qualidade, até porque a própria palavra qualidade, ela tem um embasamento muito grande e pode ter diferentes interpretações a partir do cenário que ela está, de fato, sendo interpretada, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho em relação sobre isso, mas os fundamentos são a base de tudo aqui. Um parêntesezinho, né, em relação a isso. Eu venho acompanhando já tem um tempinho, algumas pessoas comentando da necessidade de se fazer faculdades ou não e tal. E eu, de fato, não tenho uma opinião 100% cravada que tem de fazer ou não tem de fazer, até porque o mercado, algumas empresas já não exigem mais. Obviamente que, assim, desconsidere o nosso cenário atual, que é uma completa incerteza. Essa pandemia está deixando todo mundo maluco. Então, mas no contexto normal que a gente tinha antes do que está acontecendo agora, empresas como Google já declararam de forma pública que já não estavam exigindo mais no currículo ter a sua graduação, mestrado ou doutorado para determinadas atividades, tá bom? Obviamente que não são para todas, mas sempre tem uma ressalva. Existe sim determinadas atividades que você precisa sim, e empresas também que exigem. Por que eu estou falando isso e aqui exatamente, né? Um dos pontos cruciais que a academia ela promove desde o princípio, ou pelo menos deveria promover, são os fundamentos, tá? Os fundamentos bases para
os conteúdos que vocês estão aprendendo. Muitas vezes, quando eu escuto muito dizer, eu sou autodidata, isso já é mais que suficiente. Não é bem por aí, tá? Então, existe um cronograma programático para um desenho de determinadas disciplinas e, muitas vezes, para algumas pessoas que acham que tem essa capacidade inerente, o que é muito válido, e para a nossa área é extremamente fundamental que sejamos autodidatas, mas autodidata não significa que a gente vai aprender ou pode aprender de qualquer forma, tá bom? Obviamente que cursos, principalmente curso de graduação, pode ajudar muito, e aqui está um divisor, fazendo um gancho do que eu comentei a princípio, né? Os fundamentos básicos, tá bom? Pelo menos na minha disciplina, você já deve ter percebido que, para mim, é crucial, tá bom? Falar do histórico, o que representa cada um, de onde surgiu, por que isso e por que aquilo. Para a gente entender, de fato, onde a gente está inserido, tá bom? Falar sobre isso, o que mais a gente vai ter aqui na unidade 3? A gente vai falar sobre o SQS, tá? O que é o SQS? Que é a garantia de qualidade de software. Software Quality Assurance, né? Essa garantia dessa qualidade de software. Então, abordar os fatores que afetam a qualidade e as ações para, de fato, garantir essa qualidade no software, tá bom? Então, é uma área muito complexa. Então, existem profissionais, existem áreas de pesquisas especializadas em qualidade de software. Para vocês terem uma noção, no mestrado da USP que eu fiz, existem lá várias linhas de pesquisa, tá? A minha linha de pesquisa foi inteligência artificial, mas tinha uma linha de pesquisa exclusivamente em engenharia de software e tinha sub-áreas exclusivas para lidar com qualidade. Eu mesmo tive o prazer de trabalhar e fiz uma grande amizade com um amigo meu lá, que é o Yuri, e o mestrado dele foi exatamente em qualidade de software, tá? Então, isso, de fato, é uma sub-área da área da computação. É uma sub-área da área de engenharia de software, que engenharia de software, porventura, é uma área da computação, tá bom? Então, isso é extremamente importante. Isso não surgiu com os métodos ágeis, isso não surgiu com o manifesto ágil, né? Ou com a crise de software, não. Qualidade surgiu muito antes do próprio termo software, tá bom? Muitas coisas foram incorporadas e outras foram adaptadas ao nosso contexto, que é um contexto muito diferente de várias outras áreas, como a área da engenharia civil, elétrica, a área de saúde e por aí vai, tá? Mas como a gente consegue, de fato, utilizar, e é possível utilizar, existem normas para garantir essa qualidade? Existe sim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Alguém aqui já ouviu falar da ISO? Já sim, professor. O que você já ouviu falar, Anderson? São uma série de normas, não é? A gente deu isso, se não me engano, foi em qualidade de software. Em qualidade de software? Disciplina? Isso. Vocês tiveram uma disciplina de qualidade de software? Teve uma básica, mas teve. Caraca, eu não sabia. Quando foi? Foi no primeiro semestre. Legal. Então vocês sabem muito mais que eu, né? Eu tô aqui falando que nem um papagaio. É exagero. Ah, legal. Não sabia que vocês tinham. Na minha época não tinha na ementa uma disciplina de qualidade de software. Essa era uma ementa da disciplina de engenharia de software de fato, tá? Que bom então. É bom que a gente resgata aqui todos esses conhecimentos aí que vocês aprenderam no início aí, né? No primeiro semestre aí. Tá. Enfim, vou falar um pouquinho mais sobre a ISO.
E a ISO, de fato, ela trouxe normas exclusivas para a qualidade de software. Vocês viram, obviamente, para quem leu aí o conteúdo, principalmente da seção 1, da unidade 3, tá? E por fim, o controle, né? Como a gente, de fato, em meio a tudo isso, consegue controlar toda essa gestão da qualidade, né? Porque a gestão, obviamente, como vocês talvez devam conhecer, do conceito que vem da administração, né? Do tripé, execução, controle e planejamento, né? Então, controle é um tripé, é um dos tripés aí primordiais na gestão, né? Então, nesse caso, controlar é fundamental. Então, como, de fato, a gente consegue introduzir métricas para, de fato, a gente garantir que aquele software tem qualidade, né? Porque o próprio conceito de qualidade é bastante subjetivo e complexo. A gente precisa garantir isso, utilizando ferramentas práticas para isso, tá? Recebi uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Ronaldo Rebouças. Sem compartilhamento de quadro de comunicação em andamento. Sem compartilhamento para mim. Deixa eu ver aqui. Não está acessando. Deixa eu ver se parece que o aluno está tendo problema para acessar, tá? Beleza? Então esse é o objetivo da unidade 3. A gente vai adentrar com mais profundidade em cada uma desses itens aqui, desses objetivos aqui da unidade 3, tá bom? Tá, vamos seguir aqui então um pouco. Ronaldo Rebouças só está conseguindo ver o áudio. Tá, Ronaldo, menos mal, tá bom? Mas veja aí, deve ser algum problema não sei, não faço ideia. A galera aqui tá conseguindo, tá bom? Tenta fechar e entrar de novo, enfim. Deixa eu ver aqui se de repente você está pendente aqui por aceitar na aula. Tá, não. De qualquer forma, Ronaldo, aguarde aí até o final da aula, que eu vou cadastrar os alunos que não estão, o e-mail aqui dos alunos, eu vou cadastrar aqui no Teams da nossa disciplina, tá bom? Vamos voltar para aqui. O que é qualidade? Alguém consegue me descrever o que é qualidade? Microfone e chat aberto aí. Eu quero ouvir vocês aqui agora nesse momento. Qualidade é algo que é para ser mensurável, né? Em algo. No caso, pode ser algo tanto subjetivo ou objetivo, né? A qualidade para uma pessoa. Muito bom, Anderson. Uma coisa que você falou muito legal aí. Deve ser mensurável. Tá? Então, segura isso daí. Faz o gancho exatamente o que eu falei lá no final. É bastante subjetivo, sim, e é por isso que eu estou perguntando para cada um aqui o que é que vocês acham do que é qualidade. Qualidade, tá? João aqui, conjunto de normas com o intuito de manter o padrão e qualidade, mesmo quando o serviço ou produto seja desenvolvido por mais de uma pessoa. Porra! Qualidade de software. Olha lá, o João. Caramba, João, eu vou botar você aqui no meu slide. Foi você? Tá que nem como é do filme Opaió? Foi você mesmo ou é tipo aquele como é? Mas não é meu, não. Pô, esqueci o nome do personagem, cara. Que era do Lázaro Ramos, né? Muito bom. Muito bem, João. Você é o cara mesmo. O Vinícius botou aqui. Caramba, vamos aí. Botar João aqui. Vou botar João no slide aqui. Daqui a pouco eu vou falar. Foi eu que escrevi mesmo. Porra, João, se você botar isso na prova, bicho, eu vou dar 10 para você, cara. Ficou top aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vinícius botou aqui. Qualidade é o que o cliente deseja. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Muitas vezes, Vinícius, o que o cliente deseja não é o que ele precisa. Então, é um pouco questionável isso daí, mas eu entendi muito bem seu ponto de vista aí, tá bom? Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quero escutar vocês aí. Ativa o microfone aí. É aula prática, tá? Aqui não é aula de blá, 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 não. A gente tem que compartilhar aqui mesmo. O João comentou aqui, tipo o cliente da prova.
do vídeo lá, né? Boa, João, exatamente, viu, Vinícius? Lembra do vídeo lá da prova? Então, o que ele desejava não era exatamente o que ele estava esperando. Então, do ponto de vista, no final da entrega, o software não foi entregue com a qualidade esperada, né? Cadê Leandro aqui? Botou. Qualidade é entregar um produto que entregue o que foi proposto, mas que entregue com eficiência e qualidade. Tá? Beleza? Eficiência e qualidade. Eficiência é um termo muito importante, também está inerente aqui. Tá? Eficiência. Muito bem. Quem mais? Muito bem, Leandro. Sim, bora, galera. Microfone aí na veia. Quero ver vocês, cara. Isso aqui é oportunidade. Isso aqui é para vocês, não é para mim, não. A aula é de vocês aqui. Vocês compartilharem informações e conhecimento. Vamos lá? Cadê? Ó, temos gente pra caramba. Tem 14 pessoas aqui. Só escutei 4. Quem chegou por último aí? De paraquedas. Jean Paranhos. Ronaldo. Cadê, Daiane? E você, Daiane? O que você diz aí? Estou aguardando. Pelo menos mais um não é possível. Professor, Opa! eu acho que apesar de o termo ser um termo simples, né? Simplesmente qualidade, mas definir a qualidade em si, eu acho que é um pouco complicado. Mas, no meu entendimento, a qualidade seria um padrão que determina a entrega de um serviço ou produto. Deixa eu ver. Fala da sua cabeça, cara. Esqueça, não precisa falar bonito, não. O que você entende por qualidade? E para você é qualidade? Então, para mim, na minha opinião, é entregar de fato um produto que seja eficiente, eficaz, e que atenda também a necessidade do cliente ou daquele que está comprando ou solicitando serviço. Eu acho que qualidade é isso. Pois bem, legal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Para quem não participou, participe na próxima, enfim, interação aqui, tá? É para vocês participarem, galera, porque não faz sentido ter essa aula. Essa aula é extremamente... tem de ser prática. Isso aqui que eu estou fazendo um resgate do que vocês estão estudando no conteúdo da aula. O que é muito bom isso, eu acho isso espetacular. Foi o que eu sempre pensei, sabia? Quando eu estava sentado na minha cadeira lá, quando eu estava fazendo graduação ainda, assim como vocês, eu já tinha isso em mente, até porque um pouco da minha startup tem em relação a isso. Para mim, o cenário já mudou completamente. Não faz sentido o professor chegar na sala de aula para poder estar passando também conteúdo teórico, porque o conteúdo teórico hoje está muito dimensionado com o advento da internet e a globalização. No nível que a gente tem hoje, cara, a gente tem aula hoje dos melhores professores do mundo. Que o professor Vitor Jatobá vai falar de termo de conteúdo, cara. Então as coisas... A gente pode ter uma aula hoje... Eu cito sempre esse exemplo, eu acho espetacular. Durante o meu mestrado, eu estava fazendo ainda uma disciplina no curso de verão lá da USP. Eu nem pensava em fazer o mestrado ainda. Eu estava na graduação e aí fiz verão na USP em 2011 e 2012. E aí quando eu estava fazendo esse curso de verão, eu fiz uma aula de álgebra linear. A aula foi horrível. Foi um dos piores professores que eu já vi na vida. E, pois é, professor ruim a gente tem em todo lugar, tá? E aí o que foi que eu fiz em relação? Ao invés de ficar reclamando do professor, ficar, enfim, fazendo um monte de coisa, eu disse, não, a minha responsabilidade, ou a responsabilidade de aprendizado é meu. Eu não posso jogar a culpa no professor desse ponto de vista.
E aí fui falar com ele para tentar ver onde é que eu conseguiria enfim, uma aula extra em algum lugar e tal. E ele me recomendou aulas do MIT, do professor, meu Deus, que eu não lembro agora. Se eu der um Google aqui, eu vou achar. Quem tiver oportunidade, putz, é espetacular. Ó. É Linear Algebra MIT. Quer ver? Professor, acho que já deve ter aqui. Aqui, cara. Quero saber o nome dele. Professor. Aqui, velho. Morreu? Não. Ah, tá. Born. Que susto. Pensei que ele tinha morrido. Gilbert Strang. As aulas desse cara é espetacular. E tá disponível. Tá aí na internet. Um dos caras mais... Talvez a maior referência em álgebra linear no mundo, tem aula online dele disponível, gravada, muito bom, conteúdo programático, do conteúdo que eu consumia exatamente do que o professor passava lá. Que, assim, eu falei que foi uma das piores aulas porque para mim não foi interessante, tá? Obviamente que também é subjetivo. O mesmo conceito. Como é que eu avaliei a qualidade do professor que estava dando aula lá? Baseado na minha capacidade de aprendizado. Eu conheço, vamos lá, entre aspas aqui, né? Conheço até certo ponto a minha capacidade de aprendizado, tá? E a minha capacidade de aprendizado não estava alinhada com o método de ensino do professor de álgebra linear que eu tive lá. E aí ele me recomendou as aulas do Gilbert Strang, do MIT, e foi espetacular, casou com uma luva. Graças a Deus eu consegui passar na disciplina lá dele, tá? Enfim. Eu só falei isso. Cadê? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Para a gente falar um pouco aqui de qualidade e falar aqui, obviamente, falar aqui sobre a importância, né, dessa configuração da aula de vocês, essa aula blended, que eu achei espetacular. Quando o Alex me convidou para dar essa aula, eu aceitei na hora, porque eu sempre, de fato, acreditei nesse método, tá? Bem, escutei aqui bastante algumas coisas aqui em relação à qualidade, e a gente já viu que a definição de qualidade ela é muito complexa, porque, mais uma vez, ela depende muito do cenário, do contexto onde ela está inserida, para o que você, de fato, está se referindo, né? Mas, se eu pudesse falar aqui qual seria a melhor forma de a gente definir qualidade, talvez seria definir o que não é qualidade, né? Quais são os mitos por trás da qualidade, né? Então, um dos mitos que está qualidade não é entregar o melhor produto, o melhor serviço da melhor forma possível, de forma perfeita, tá? Então, algumas pessoas confundem esse termo. Qualidade não está diretamente ligado com perfeição, tá bom? A gente vai ver um pouquinho em relação a esse item aí, mas já coloquem já essa sementinha na cabeça de vocês. Eu, no início da carreira, sofri muito com isso. Eu sou um cara que tendo a ser muito perfeccionista, e isso me fez, assim, sem demagogia, tá? Isso me fez, digamos assim, isso me fez impedir um pouco assim do meu crescimento. Vou até compartilhar isso com vocês, talvez vocês se espelhem em relação a isso, tá? Por que eu estou querendo dizer isso? Muitas vezes eu não entendi o conceito de qualidade para o cenário que eu estava inserido. Falando em termos de software, no início da carreira, geralmente a gente entende qualidade como sendo esse ponto de perfeição, tá? Estou dizendo para profissionais que, enfim, tentam fazer algo de qualidade, entre aspas aqui, né? Só que, sim, implementa a qualidade de forma errada. Qualidade não é perfeição. E esse perfeição, muitas vezes, faz você entrar num ciclo vicioso que faz você quebrar uma das premissas básicas da qualidade, que é o compromisso com os prazos e a entrega, tá? Então, muitas vezes eu me via perdido e perdi várias noites em relação a isso, pensando que qualidade é entregar a melhor coisa possível
na minha cabeça, né? Então, até porque a perfeição está na cabeça da gente. A perfeição não está no escopo que é pedido, é isso? Tem um comentário aqui de Leandro. Se eu não me engano, no livro de Alexandre Barthi, que é uma das referências, né, que está no conteúdo, beleza, Leandro? Ele fala que não existe software perfeito e que é impossível produzir algo livre de erros. Porém, é possível minimizar os erros e falhas. Muito bem colocado, Leandro. É por aí, tá? Não existe, de fato, nada perfeito. Então, inclusive a área da inteligência artificial, a gente tem um grande questionamento sobre isso, dessa questão se de fato a gente vai viver em um mundo onde a máquina será como nós humanos, né? Então existe uma discussão profunda em relação a isso. Obviamente que não é um contexto aqui, a gente pode discutir mais a respeito sobre isso, mas só para contextualizar, né? E eu gosto desse exemplo que eu tive de um professor meu de graduação, foi meu professor de inteligência artificial. Foi quando eu me apaixonei pela área, assim, de fato. E aí o professor me fez esse questionamento para a sala. E aí, pessoal, vocês acham que a máquina um dia vai superar os humanos? E aí o nego falou falou outra coisa, outro falou outra, e outro falou outra. E ele deu a opinião dele em relação a isso. Eu achei muito interessante a opinião dele. Até hoje eu queimo alguns neurônios pensando sobre isso. E ele disse o seguinte: para mim, a máquina nunca vai... Não, ele disse, para mim, a máquina já supera hoje 80% da capacidade intelectual dos humanos. Ou seja, a máquina hoje já é mais inteligente do que 80% da população mundial, né? Em termos de lógica e raciocínio, tá? Mas o conceito de perfeição, isso aí para mim é uma utopia. A gente nunca, o computador nunca vai superar a raça humana, né? Ou seja, vai atingir a perfeição, porque a gente tem a perfeição como Deus, né? O Deus é o ser perfeito. Então, e Deus, obviamente, é uma utopia. O ser humano não pode atingir a perfeição do Deus, senão ele próprio se torna o próprio Deus. E aí quebra toda essa premissa básica que é lida. Obviamente que eu estou considerando quer dizer, eu não, o professor considerou a premissa de quem acredita como é que chama, meu Deus? No Deus monocrático, né? Que existe apenas um Deus de fato, né? Mas enfim, o contexto é esse. Então ele falou algo interessante. Eu achei interessante esse ponto de vista, né? O ser humano, ele entende a perfeição como sendo advindo, como sendo uma característica divina, não alcançável por nós seres humanos. Tampouco por máquina que é desenvolvido por nós. Então, desse ponto de vista, ela nunca superará. Mas tem muito pano para manga, tá? Só para deixar assim uma interrogaçãozinha na cabeça de vocês. Se alguém tiver interesse, cara, eu tenho um livro muito legal. Putz, ele não está aqui, eu deixei no trabalho, que eu já li. Chama-se Life 3.0, de Max Tegmark. Depois vou passar aqui na descrição. O livro é espetacular. Eu li esse livro, foi recente agora, foi mês passado, foi mês retrasado, faz 1 ou 2 meses. E aí estou lendo esse aqui. Esse aqui tem uma reflexão muito interessante também, para quem quiser. Homo Deus, do Harari. E sim, eu estou começando pelo futuro, né? O Harari é o famoso ator que escreveu o Homo Sapiens, né? O famoso livro best-seller. E ele escreveu também o Homo Deus, que seria de fato uma sequência, lidar com o futuro. Estou começando por esse. Tá, feito esse disclaimer todo, esse parêntese, perfeição de fato não é qualidade, tá bom? Tá longe de ser isso. Um outro mito aqui na qualidade é que a qualidade pode ter... existe uma medida universal de qualidade, ou seja, a gente pode medir qualidade sobre qualquer cenário. Isso é uma inverdade, porque a qualidade ela tem um conceito, uma avaliação, uma interpretação diferente a partir do cenário, tá? Isso
já prova que não tem como a gente ter uma medida de qualidade única e universal para todos os cenários. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A qualidade também nunca dá para cumprir completamente. E aí onde eu faço o gancho aqui, com quem falou que, deixa eu ver, que falou de mensurável. Cadê? Deixa eu ver aqui. Quem foi que falou mensurável aí? Falou a palavra mensurável. Não sei o que, não sei o que, sei lá, mensurável. Quem foi que falou aí? Para eu dar o crédito aqui. Foi no chat, alguém comentou aí. Tá, deve se pronunciar aí. Então, por que isso aqui é um mito, né? Porque, obviamente, se você não tiver métricas para avaliar o seu nível de qualidade, você nunca vai cumprir com a qualidade, tá? Então, o mito aqui, nunca dá para cumprir completamente o termo de qualidade. Não, dá sim, se você definir muito bem o que é qualidade para você, para o seu projeto e por aí vai, tá? Dúvida aqui? Legal aqui até agora? Todo mundo acompanhando? Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Tá, então vou seguir. Vocês estão muito calados, hein? Estão muitos cometidos aí. Vamos soltar essa franga aí, tá? Deixa eu ver aqui. Bem, pessoal, então o que é qualidade? Vamos voltar lá para o primeiro questionamento. A gente viu, então, vocês falaram sobre vários entendimentos, né, do que é qualidade para vocês. E eu falei aqui do que de fato não é qualidade, tá? Alguns mitos disso. E aqui eu tenho algumas citações que está no próprio conteúdo de vocês. Eu trouxe para cá para a gente, enfim, debater, né? E, por exemplo, do Crosby, ele de 1979, tá? Então, existem até conceitos muito anteriores ao próprio Crosby. A própria Toyota, lá no princípio, na década de 40, que trouxe o Kanban, né, que é um método para planejamento de projeto, entrega, enfim, na verdade é uma forma de você gerenciar estado de entrega de atividades, né, um painelzinho, enfim, com basicamente o to do, o doing e done, né, ou seja, a fazer, fazendo e feito as atividades. Foi feito com o Kanban lá na Toyota na década de 40. Então, o próprio conceito de qualidade já vinha sendo exercitado por lá e também bem antes, né? É difícil até datar isso daí. Mas a gente tem algumas citações aqui datadas. O Crosby, em 1979, ele trouxe uma observação interessante aqui. O que é qualidade, né? Crosby define a qualidade da seguinte perspectiva: é a conformidade com os requisitos do usuário. Olha aqui, ó. Isso parece um pouco com o que... Deixa eu resgatar aqui, ó. Conjunto de normas, cadê? Bababá. Que eu não sei se foi Leandro, deixa eu ver aqui. Não, peraí. Cadê? Professor Vivado me disse qual método... Cadê? Não, peraí. Putz, subi demais aqui. Quem foi qualidade? Aqui, ó. O que o Vinícius comentou. Qualidade é o que o cliente deseja. Ó, foi parecido com isso aqui, mas você vê que ele contornou. Viu, Vinícius? Aqui, ó, conformidade com os requisitos do usuário, tá? Isso aqui prova muito do que eu comentei para você. Muitas vezes o que o cliente deseja não é o que ele espera, tá? Mas Crosby, nessa sua definição, ele consegue atender esses dois anseios. Se você está conforme com os requisitos que o usuário, né, deseja, né, entende e espera, de fato, a gente tem aqui uma qualidade. Deixa eu ver aqui, alguém me mandou alguma mensagem aqui, acho que foi no Discord. Não foi, não. Quer dizer, foi, mas não é da disciplina de vocês, não, do trabalho. Opa! Quem é? Alguém ativou o microfone aí. A hora é agora. Não, foi o Ronaldo. Ronaldo? Oi. Diga lá, Ronaldo. Ah, não, eu ativei o microfone aqui, eu consegui. Eu tinha escrito lá no Discord sobre qualidade, né? Isso, quer fazer algum comentário?
Eu fui lá no Discord, sem microfone, eu troquei aqui o notebook. Para mim foi qualidade seria você prometer entregar no prazo determinado e com a entrega do máximo de requisito prometido ao cliente, né? Se não todos, né? Uhum. Legal. Mas já passou. Beleza, Ronaldo. Por aí também, tá? Também eu Pronto. concordo, é um conceito sim aceitável. Depende muito do cenário, no caso. Ó, Humphrey, não sei como é que pronuncia esse aqui. Humphrey, deve ser isso. Também traz um ponto de vista interessante. Qualidade é a conquista de excelentes níveis de adequação ao propósito. Veja bem, isso aqui é interessante e isso aqui faz parte do que eu queria trazer aqui para vocês pensarem a respeito sobre isso. O Humphrey, ele trouxe o conceito de qualidade para um nível acima, né? Que tem a ver com o que eu comentei, tá? Muitas vezes, o que o cliente deseja não é o que ele espera e não é o que de fato vai entregar valor, tá? E o que o Humphrey traz aqui é para justamente tentar adequar a uma entrega de um produto, ou serviço, ou qualquer que seja, com a qualidade que esteja atrelado ao propósito. Porque propósito, se a gente for parar para pensar, o que é propósito, enfim, eu não vou aqui definir, se eu definir eu vou ser leviano e muito provavelmente eu vou me perder, porque eu não sou um dicionário, né? Mas, nesse ponto de vista, propósito, ele está acima de uma necessidade. Ele envolve ali conceitos que vai além de uma simples funcionalidade ou de uma tela ou por aí vai. Isso envolve os princípios da empresa, de quem vai utilizar o sistema, né? E por aí vai. Então, a conquista não é só, do ponto de vista aqui de Humphrey, não é só entregar o que o usuário quer, tá? É muito mais. É além de entregar o que ele quer, é trazer valor atrelado ao propósito do cliente ou do usuário que vai utilizar aquilo. Tá? Como é que eu posso exemplificar? Alguém consegue exemplificar? Para vocês aí, antes de eu comentar e dar um exemplo aqui. O que o Humphrey, de fato, quis falar com qualidade, a conquista de excelentes níveis de adequação ao propósito? Por favor, alguém se pronuncia aí, dê sua opinião. O que é que o Humphrey quis falar com propósito aqui? Eu analisando, lendo a frase toda, ele diz níveis de adequação ao propósito. Eu diria que seria analisar os possíveis problemas referente ao propósito do projeto e tentar fazer com que seja mais fácil corrigir o problema do sistema e afins. Vamos supor, tipo, o Paint. Vamos supor que tem gente que tem dificuldade em fazer um quadrado no Paint e aí ninguém analisou isso nos requisitos e a gente dá uma opinião de colocar alguma ferramenta que facilite fazer esse quadrado no Paint. Seria adequação ao propósito? Tá. Bem, primeiro que eu não sou a pessoa para responder isso, porque não tem uma resposta, no meu ponto de vista, não tem uma resposta universal para isso, tá? É por isso que eu estou trazendo esse exercício. O que é que vocês entendem como propósito aqui nesse contexto? No próprio conteúdo lá da seção 1, ele traz ele fala um pouco sobre propósito lá, isso pode ajudar também. Mas é um conceito também subjetivo aqui. Então, por ser subjetivo, nada mais justo do que vocês comentarem o que vocês acham sobre isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre o meu comentário em relação a isso, do que eu já li e já estudei a respeito.
Mas eu preciso que vocês... Isso aqui é aula prática. Vamos lá, galera. Propósito seria aquilo que se busca alcançar. Então, teria que seguir os critérios e as normas estabelecidas. Legal, Daiane. Aquilo que se busca alcançar. Muito bom isso daí. Aquilo que se busca alcançar. Você consegue exemplificar um contexto aí onde, enfim, seria essa adequação ao propósito aí? Acho que seria seguir o projeto que foi estabelecido. Tá legal. Tá legal. Ó, pessoal, eu vou fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Podem responder ou não, obviamente, mas fica aí. Qual o propósito de vida de vocês? Vocês conseguem me responder isso? Ronaldo, qual o seu propósito de vida, cara? Tô ainda estudando o caso, professor. É o quê? Não sei dizer assim, não, professor. Não sei dizer. Ótimo. Não sei se falar, não. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Cleiton, qual é seu propósito de vida, cara? A gente tem alguns sonhos, né? Pensa em alguns projetos, mas um propósito assim diretamente é complicado. No caso, você tem o propósito, que seria assim, seu objetivo centro, né, geral, e as conquistas que você iria alcançando em determinados níveis, até alcançar esse propósito. Seria Legal, essa a visão? né? Sim, pode ser, vamos lá, é um pode, tá? Então, para mim, não tem nenhum próprio dicionário consegue definir com exatidão isso, porque é um conceito muito amplo, tá? Tá, deixa eu comentar um pouco sobre isso daí. Ó, propósito, ele tem a ver com o objetivo do produto ou serviço, qualquer que seja o que você está fazendo, tá? Mas é um conceito mais amplo do que o próprio objetivo, tá? Porque o objetivo ele é mais facilmente mensurável, né? Eu quero um sistema para cadastrar o número de mortes do coronavírus no estado da Bahia, tá? Eu quero esse sistema. Eu vou pagar aqui vocês para desenvolver esse sistema. Aí você diz, tá, qual o objetivo desse sistema para mim, que sou o cliente? Vocês vão perguntar. Eu vou dizer, não, o objetivo eu quero ter um número total em tempo real de mortes aqui do coronavírus no estado da Bahia. Aí você vai dizer, porra, legal, mas qual o propósito disso? Aí, opa, percebo que já deu um pulo do gato para cima. Eu vou ter que pensar, putz, o propósito disso, percebo que pode ter muitas respostas para isso. E o propósito, ele tem um quê pessoal, tá? Porque o propósito para mim pode ser diferente para um outro integrante da equipe, ou pode ser diferente para outro. Mas quando primeiro eu vou falar sobre o conceito geral, tá? Do meu ponto de vista. Então o propósito ele tem essa capacidade de mexer com o sentimento e com a esperança da gente com aquilo. Então, para mim, por exemplo, o propósito de fazer um sistema desse pode ser para ganhar mais dinheiro, pode ser para poder ajudar as pessoas, né, que trabalham com pesquisa. Eu posso ter o meu propósito pode ser mais humanitário ou mais monetário. Percebe? É um termo muito amplo, tá bom? Então, quando o Humphrey fala aqui, ó, a qualidade é a conquista de excelentes níveis de adequação ao propósito, ele vai muito além de um objetivo daquele sistema ou daquele software ou produto ou qualquer que seja o contexto que esteja inserido. Ele lida com o que você espera, o que você enxerga daquilo de uma forma mais ampla.
Eu não sei se ficou claro ou se ajudou a vocês. O que é que vocês acham sobre isso que eu comentei? E se alguém tem um comentário adicional do que eu acabei de falar aqui. Faz sentido? Faz sentido, professor. Legal, legal. Daiane, você que tá... É parecido com o que você comentou, mas eu acho que seria esse nível maior, né? Esse propósito seria algo que vai mexer, né? O que de fato faz você... Né? É aquela coisa, né? O que de fato faz você acordar todo dia, né? Seu propósito de vida, para quem não tem ele muito bem definido, talvez, vamos lá, e é talvez, que eu não sou nenhum guru aqui universal que tem a resposta para isso, mas talvez esteja atrelado a pessoas que não conhecem muito bem o seu propósito, tá? Então, quando você monta uma empresa e o propósito não está muito bem definido, então talvez essa empresa pode ganhar rumos que não estejam aderentes ao seu, sei lá, ao seu nível de honestidade, probidade, e por aí vai, tá? Feito esse comentário aí, falando um pouco sobre propósito, vamos para coisas mais objetivas, tá bom? Por exemplo, em vista desses vários conceitos de vários autores que tentam definir qualidade, e percebam aqui que a prova viva de qualidade depende muito do contexto, do cenário, de quem está falando, de onde está sendo implementado, tá? Então, existem várias definições em relação a isso. E só que a gente que lida com software precisa ter isso muito bem definido. E a ISO, que é a maior agência de regulamentação de normas no mundo, ela traz uma norma exclusiva para lidar com qualidade, a famosa ISO 9001. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas essa ISO 9001 está em tudo que é lugar, cara. Está num refrigerante, está num ventilador que tem na caixa lá um selo ISO 9001, está numa impressora que você compra, tá em muitos lugares, tá? Porque a ISO 9001, ela traz conceitos macros de qualidade, tá? Que a nível de uma norma. Então, por exemplo, na ISO 9001, está lá que qualidade é o grau no qual um conjunto de características inerentes preenche os requisitos. Ela está muito mais pé no chão e, desse ponto de vista, muito mais mensurável. Mas vamos seguir o barco aqui para a gente comentar mais um pouco e evoluir esses conceitos aqui. Falando um pouco mais sobre software, né? Até então esses conceitos aqui são amplos, né? Percebo que quando eu falei de propósito aqui, eu falei de uma forma muito mais ampla, com o Humphrey aqui, né? O texto dele, o Crosby, a própria ISO 9001 de forma geral, ela lida com qualidade de forma ampla. Mas para a gente, em termos de software, que é o Bartier, eu acho que, deixa eu ver quem comentou aqui, foi o Bartier que colocou isso, o Bartier, foi o Leandro que comentou aqui, né? O Alexandre Bartier, que é exatamente essa citação aqui. Eu encontrei a foto do Alexandre Bartier aí, que é uma das referências do conteúdo aí da disciplina interativa, tá? Então, Bartier comenta o seguinte: qualidade de software é um processo sistemático, tá? Ou seja, reproduzível, que focaliza todas as etapas e artefatos produzidos com o objetivo de garantir a conformidade de processos e produtos, prevenindo e eliminando defeitos, tá? Isso aqui não tem fim nunca, tá? Se não for muito bem definido o que de fato são esses objetivos do software, beleza? Percebem aqui que isso aqui pode tomar um rumo muito, muito, muito diferente a partir da implementação da empresa que desenvolve o software. E aí a ISO, ela tem a ISO 9001, que é uma norma geral de qualidade que você pode ser implementada ou utilizada para construir um ventilador, para construir um copo, uma cafeteira, ou
pode ser até para software. Mas em vista da necessidade nossa, em termos de software, a ISO IEC 9126-1 de 2003, ela traz algo mais palpáveis para a gente. Então, a qualidade é a totalidade, veja bem, das características de um produto de software que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades implícitas e explícitas. Beleza? Enfim, mais um conceito, mas obviamente está mais atrelado em termos de software. Então, aqui a gente está atrelando a qualidade, a adequação de forma total ao que se pede, né? De forma implícita ou explícita, tá? Como fazer isso? Existem várias formas, vários conceitos e várias técnicas podem ser utilizadas para a gente conseguir definir cada pontinho desse para a gente ter essa qualidade de forma mensurável, tá bom? Cadê? Vamos seguir aqui. E aí eu trago para vocês aqui um exercíciozinho prático aqui para a gente maquinar um pouquinho a cabeça de vocês. Eu quero que vocês, eu vou dar aqui 2 minutinhos, já é mais que o suficiente. Eu quero que cada um de vocês me diga qual é o nível de qualidade para vocês do google.com e do bing.com. Para quem não conhece, Bing é a ferramenta de search engine da Microsoft. É o Google da Microsoft. Tá bom? 2 minutinhos. Vamos lá. Start. De 0 a 10. Qual o nível de qualidade do Google e o nível de qualidade do Bing? Eu só conheço o Google. Nota Tá, de 0 a 10. 10. 10. E o Bing? O Bing eu não utilizo ele, não. Você tem um minuto para utilizar. Bota aí no browser aí, bing.com. Pronto, já está aqui. Quem mais? Um minuto. Vinícius respondeu Professor, aqui. eu Opa! dou Manda 10 bala. pontos aí pro Google e 3 pontos pro Bing. Quem falou isso? Oi? Quem foi que falou? Lucas? Lucas, isso mesmo. Pronto. Eu vou botar aqui, Google e Bing. Então, Google já tem um 10 aqui, do Ronaldo, e também tem um 10 do Lucas, né, Lucas? 10. E o Bing já tem o Bing. Coloque já 5 tem um- para mim no Bing. Bing já tem um 5, legal. Tem Porque mais? o Google tem mais opções. Tem Google Maps, Beleza. tem imagens em 3D. Beleza. Eu João já respondeu ouvi aqui. Nesse ponto, uma frase aqui, professor. vai variar, professor. Não estaremos julgando a qualidade, mas nosso próprio conforto ao usar. Opinião do João. Mas eu quero saber o número, João. Não corra, não. Quem foi que falou aí? Aqui, professor, sou eu mesmo, rapidinho de novo. Diga aí, Lucas. Eu já vi até uma frase que o pessoal diz que o Bing ou o Internet Explorer só serve para poder baixar o Google Chrome. Aí mandou a truque. Esse é o famoso Internet Explorer, né? Internet Explorer serve só para poder baixar o Chrome. Eu achei o layout do Bing bem mais enxuto. Achou mais enxuto? Achei mais enxuto. Achei, E aí? em vídeo, em grid, ficou bem melhor do que em lista. Tá? Eu achei mais bonito. E aí, nota? Também. Nota do Bing? Isso eu daria 10 pros dois. 10 para os dois. Porra, você tá péssimo para avaliação, viu, João Pedro? Pô, mas é porque Demitiria. a única coisa que faz o Bing tomar um 9 ou um 9,5 é que ele não tem o shopping que tem no Google. 9,5 ou 10? 9,5, vai. 9,5 pro Bing e 10 já. pro Google. Já Bing mudou. o Bing não tem o shopping que o Google tem. Vou precisar o valor de alguma coisa lá calculada.
João, lá no por Google tem um- amplitude de pesquisa, tempo de resposta e a forma como ele acessa os resultados, 10 ao Google, 7 ao Bing por ser menos cheio de propagandas. Olha aí, nós temos o novo garoto propaganda aqui do Google, né, o João. Você acha que para o Bing, eu vou botar o Google aqui, 10. Isso aqui tem exatamente a ver com o próximo slide. Como é que vocês... O que vocês se basearam para dar essas notas? Eu ouvi aqui alguém comentando, o Google ele tem mais... o João Bador, mais amplitude de pesquisa, tempo de resposta. Como é que você mensurou o tempo de resposta, João? A forma como ele acessa os resultados, eu imagino que você não sabe qual é a forma que ele acessa os resultados, né? Vocês implementaram uma pesquisa científica que de fato levantou os pontos. O ponto é quais foram os critérios. Eu vou até esqueci de botar aqui, ó. Tem um enter aqui, ó. Google 10, do Google recebeu 10, o Bing aqui foi um pouco castigado. João, o próprio buscador mostra o tempo médio. Ah, legal, João. Tá. Galera, é o seguinte, obrigado para quem respondeu, tá? Mas é uma resposta que, me desculpem, vocês não têm capacidade e gabarito para responder de prontidão, porque ninguém tem. Obviamente que, assim, fazendo a ressalva, tá? Eu solicitei que vocês fizeram uma avaliação pessoal, a partir de impressões de vocês, tá bom? Mas por que eu falo isso? Quais foram os critérios de fato utilizados? Todos esses critérios que vocês levantaram, todos eles fazem sentido, outros critérios podem ser levados em considerações, foi traçada uma média, essa média que foi traçado, qual foi o desvio padrão dessa média, né? Para quem conhece estatística e trabalha com métodos científicos. Enfim, sacaram aí de prima a complexidade em avaliação de termos de qualidade? Então é muito difícil, isso a partir de cada cenário é muito complicado. Mas o primeiro fator e a primeira característica que a gente tem que ter em mente é que qualidade precisa ser atrelado a características. E aqui, ó, o conteúdo programático de vocês traz alguns fatores de qualidade de software, tá bom? E esses fatores podem ser utilizados para o nosso contexto, para a gente conseguir ter um parâmetro comparativo e avaliativo dos sistemas de software que estão inseridos. O primeiro deles é a corretude, né? Ou seja, esse sistema, esse software, ele faz aquilo que eu quero, eu como cliente ou como usuário. Eu quero aqui um aplicativo para poder calcular quantos dias de vida eu tenho. Aí eu abro o aplicativo, tem 1 milhão de propagandas lá, eu tenho que preencher 3 formulários para conseguir fazer, preencho 3.000 informações lá, mas no final ele me diz quantos dias de vida eu tenho. E aí, ele faz aquilo que eu quero? O que vocês acham? Ó, João botou aqui, ó, quando eu falei sobre a forma em que eles acessam o resultado, é porque o Google, eu tenho a opção de acessar o resultado em nova aba, enquanto que o Bing simplesmente joga para uma nova aba. Então, ter a opção me deixa mais confortável. Legal, João. E algumas pesquisas que fiz através do Bing, não tive tantos resultados quanto no Google. Tá, legal, é um estado comparativo seu. Mas o que eu estou comentando aqui é que, de fato, quais foram os fatores de forma completa, né? Você elencou alguns, e beleza, mas existem outros fatores, tá? Um deles é a corretude. Vamos lá. O Bing e o Google, todos eles cumprem com essa característica de corretude? Ele faz aquilo que vocês querem? Vinícius respondeu sim. Sim, geralmente sim. Boa, geralmente. Esse é um termo, então, que pode ser atrelado aqui na corretude, tá? Ele tem que fazer aquilo que eu quero sempre que eu precisar daquilo. Se eu chegar no aplicativo e eu quero calcular quantos dias de vida eu tenho e chego lá, ele não calcula, ele não cumpre com o requisito de corretude, tá? A mesma coisa se eu chegar lá no Google e eu quero encontrar uma informação e essa informação não está lá, né? Ele não cumpre com a característica de corretude. Concorda com isso?
existia um contexto histórico onde o Google, essa capacidade de corretude já foi muito mais falho do que é hoje, tá? João comentou aqui, são que nem os padrinhos mágicos, te dão exatamente o que você pediu, mas nem sempre é exatamente o que você deseja. Padrinhos mágicos são ótimos. Padrinho mágico é um desenho animado, né, velho? Eu acho que é. Na época ainda... É isso mesmo. Boa referência, João. É isso aí, velho. Vamos lá. Sim, Beleza? professor, um exemplo que eu tenho, eu sou motorista de aplicativo e certa vez eu ia para uma empresa na BR, eu tinha noção mais ou menos de onde era a empresa, mas chegou lá ele mandou tipo ir para Pituba, ir para outro lugar e afirmando que a empresa era lá na BR, mas mandei para Pituba. É só acho que eu estava com o pessoal no carro também que sabia onde era a empresa. Aí você clicava, ele mostrava a BR, quando você ia aproximando, ele ia para outro caminho. Mandava ir lá, exemplo, Pituba. Nada a ver o caminho. Ó, legal. Ó, Ronaldo, vamos lá. Mas assim, ele ia levar você até lá, não ia? Eu não sei, eu não confiei mais não, porque estava já Pituba, era BR, estava na BR, estava mandando para Pituba, aí eu já... Aí a pessoa que estava comigo sabia o local. Porque querendo ou não é Google, hein? Google Maps, mas digo, não foi 100% preciso. Hein? Tá bom, mas assim, vamos considerar a hipótese aqui de que se você tivesse seguido esse caminho, você ia chegar. Porém, não ia chegar da melhor forma, tá? Então, desse ponto de vista, ele atinge o fator de corretude, porque ele conseguiria, no caso, ele iria conseguir levar você até o destino, porém, ele vai falhar em outra característica, por exemplo, a eficiência. Ele não foi eficiente nesse ponto de vista, tá? Porque ele gerou para você uma rota muito mais complexa, onde você, pegando uma rota já conhecida, chegou lá muito mais rápido, de forma muito mais confiável, e foi bom para todo mundo, tá? Então a gente entra na segunda característica, que é a eficiência. Tem a ver, a eficiência tem vários pormenores lá dentro, tá? Então a eficiência em termos de desempenho pode ser atrelada a tempo e espaço de memória. Só coloquei aqui um exemplo. Roda no tempo esperado é só uma característica de mensuração de eficiência, tá? Mas a eficiência pode ser inserida por diversos fatores. Pode ser, por exemplo, desempenho, ou pode ser simplesmente uma sugestão de rota ruim ou melhor, tá? A outra é usabilidade. Essa é uma característica, um fator primordial. Muitas vezes, por exemplo, lá no exemplo, no lance do aplicativo, né? Eu quero um aplicativo para calcular meus dias, o dia de vida. Chega lá, vi um monte de propaganda, preenchi um monte de formulário. No fundo, ele conseguiu atingir com o que eu queria. Ele calculou a zorra dos dias de vida. Porém, a usabilidade foi péssima, demorei muito, foi difícil achar informação, preenchi muitas coisas. Então, a experiência foi muito ruim, tá? Usabilidade está atrelada a essa capacidade do usuário conseguir utilizar o software da melhor forma possível e da forma mais natural possível, tá? É um conceito bem amplo e a gente vai falar muito desse conceito aqui ao longo do curso. A outra característica é a portabilidade. E aí você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, que é esse software multiplataforma, ou seja, a capacidade do software de rodar em várias plataformas. Plataformas pode ser entendida como sistemas operacionais ou arquiteturas computacionais. Por exemplo, pode ser uma plataforma, roda no Windows, roda no Mac, no Linux, ou pode ser em termos de padrões arquiteturais, roda na web, roda de forma geral, roda no WebView do dispositivo, ele é um aplicativo híbrido, enfim, tá? Característica da portabilidade. E esse termo que é muito importante, que é interoperabilidade. Vocês já ouviram falar desse termo antes aqui? Engraçado, eu vi esse termo pela primeira vez na graduação. Achei muito curioso, porque eu não conseguia falar interoperabilidade.
E é engraçado, até falar um pouco, um parêntese aqui, né? Quando eu escutei pela primeira vez, e foi na aula de um professor chamado Sérgio o quê, meu Deus? Esqueci o nome dele. Era um professor de gestão, de administração. E ele falou sobre interoperabilidade. Ah, não, minto, desculpe. Eu fiquei sabendo pela primeira vez desse termo interoperabilidade na disciplina de sistemas distribuídos, com um grande professor que foi na graduação. Eu achei curioso porque eu não conseguia falar dessa palavra. Interoperabilidade. E aí eu passei semana treinando a porra dessa palavra e deu certo. Até hoje eu nunca esqueci, tá? A interoperabilidade é a capacidade do sistema conversar com outros sistemas, né? Ou seja, essa facilidade, essa competência de ele conseguir se comunicar com outros sistemas. Cadê? Vinícius comentou aqui, ó. Eu ouvi falar em sistemas operacionais, legal, eu ouvi sistemas distribuídos. E acho que em redes de computadores. Isso, a primeira vez foi em redes, legal. Então fica aí só como curiosidade, tá bom? Mas aqui são fatores que nós podemos utilizar, inclusive, para poder mensurar o quão bem o nosso software está em termos de qualidade, tá? E como gerencia a qualidade? Enfim, a gente já viu o que é qualidade, já trouxemos para o nosso contexto de desenvolvimento de software, e como gerenciar a manutenibilidade dessa qualidade e a entrega desse produto, de fato, com a qualidade. Bem, existem diversas formas, tá? A primeira parte envolve o planejamento da qualidade, né? Então, no caso aqui, se aplica a todas as perspectivas de processos de software, produtos e recursos. E aqui, isso diz muito com que, né, isso aqui traduzindo, qualidade, ela não está inserida no final, no começo ou no meio do processo, tá? Ela está durante todo o processo de desenvolvimento de software. Desde o início, lá na primeira entrevista com o cliente, até a entrega final e a consequente manutenção do sistema, tá bom? Algumas pessoas confundem que qualidade é para ser feito no final. Teste, a gente testa no final. Teste é uma das formas da gente garantir a qualidade, tá bom? Teste não é sinônimo de qualidade, tá bom? Então, enfim, fica essa observação aqui também. Então, existem dois contextos aqui, quando a gente fala em qualidade aqui, e o planejamento em si. Tem, quando a gente fala de produto e processo. Então, qualidade do produto é a definição do produto em termos de suas características de qualidade. Isso envolve a verificação e a validação. Vocês já perceberam, para quem estudou lá, que a V&V, né, para a gente que trabalha com software, é lidado com uma coisa só. E aí coloquem para vocês como pesquisa de casa, por que verificação e validação? E tá lá no livro de vocês digital, ele traz esse questionamento e achei muito interessante. Então, por que verificação e validação, no nosso contexto de software, é utilizado como uma única variável? Tá bom? Pesquisem aí, vá no Google ou no Bing, como vocês quiserem, e estudem um pouco mais sobre verificação e validação no contexto de desenvolvimento de software. E aí me mandem aí para vocês a resposta a respeito do porquê esses dois conceitos são utilizados por nós no desenvolvimento de software como sendo uma variável só, tá? A gente lida eles como uma junção, uma fusão dessas duas variáveis. Fica aí como dever de casa, tá? Em termos de processo, o planejamento do processo para se obter o produto desejado, né? Isso aqui eu estou falando em termos de gestão, tá? Então, como gerir essa qualidade? Em termos de produto, então deve-se definir os termos das características da qualidade, tá bom? A verificação e validação ajuda nesse contexto, na adequação e na gestão para a entrega da qualidade do produto. E que está diretamente ligado ao processo, tá? Então, desse ponto de vista, o planejamento do processo, ela é fundamental aqui para se entregar, assim, um produto desejado. Processo, mais uma vez, ele traz características que são sistemáticas e estão
inseridas em todo o processo de desenvolvimento de software. Está inserido em todo o contexto do desenvolvimento de software, do início ao fim, tá bom? E aí tem um contexto macro aqui, a sigla SQA, vocês vão ver muito ainda na frente, tá? Software Quality Assurance, ou qualidade de software. E aí 3E, que é a entidade regulamentadora internacional, que é International, e 3E Engineering, eu também não vou lembrar aqui agora. Mas aí 3E também é uma entidade que é específica para nós da engenharia e computação, que lida com várias normas também. Tá bom? Inclusive, existem revistas científicas famosas da I3E que tem um nível de excelência em termos de qualidade de pesquisa. Ok? Então, deem também uma pesquisada e leiam a respeito do SWEBOK, então, sobre produto e processo, para quem não o fez. Tá bom? E também tem duas características importantes aqui quando a gente lida em gestão da qualidade de software, tá? Que são as revisões técnicas e as inspeções. Muitas vezes são confundidas e tal. Revisões técnicas, ela lida exatamente com identificar como o software atende às especificações. De fato, são reservados profissionais para poder estar revisando os requisitos do software, se eles estão sendo atendidos, tá? E se esses requisitos foram levantados de forma correta. Então, isso aqui é um ciclo. Para quem não, né? Vocês que já estão aqui já viram os métodos ágeis, XP e o Scrum, eles lidam muito com isso de forma cíclica e interativa, né? Ou seja, a revisão sobre os conceitos do levantamento dos requisitos, e se esses requisitos forem atingidos pelo cliente, ele é feito de forma interativa e incremental, tá? E as inspeções têm uma característica que difere muito sobre em relação das revisões técnicas. Ela é feita por um profissional isento e não gestor de inspetores. Ou seja, o gestor do projeto não é um cara que faz as inspeções nesse ponto de vista, e não deve, tá? Então, são pessoas que estão fora desse contexto aqui, justamente para ter uma garantia maior e uma... Como é que eu posso falar? Uma maior... me fugiu o termo aqui agora. Uma maior isenção, né? Para datar esse nível de qualidade, tá bom? Beleza, pessoal? Ó, chegamos aqui ao final da aula. Passei aqui até um pouquinho, mas beleza, eu vou falar aqui um pouco sobre o desafio, o que vocês vão ter que fazer, e de forma prática, vocês vão fazer e eu trouxe um desafio interessante aqui para vocês. Na aula passada, anterior à prova, no caso, eu mostrei aqui na prática como, lá na empresa Credifit, que é a empresa da qual eu trabalho, eu sou engenheiro de software lá, como a gente, como a empresa lida com o método Scrum, né? E como a gente garante determinados níveis de qualidade de software. Vocês viram lá que a gente tem a gente tem processos de DevOps. Lembra de DevOps que eu comentei? Essa característica de DevOps, integração contínua, CI, CD, integração contínua e disponibilização contínua das aplicações. Então, todas essas características que vocês viram na prática aqui, eu mostrando como funciona isso no mercado, me fizeram trazer um desafio que está atrelado também a isso. Primeiro porque vocês já viram como é que funciona lá na Credifit, eu mostrei aqui, vocês viram como é os processos lá internos, como é o software, como é que a gente lida, como é a nossa gestão de configuração, e por aí vai. Então vai servir para vocês aqui nesse desafio, tá? Então vocês devem fazer um relatório de qualidade de software da Credifit. Como é que vai ser isso? O que é esse relatório, tá bom? Cadê? Passou? Ó, o relatório de qualidade ele deve conter essas 4 características. Vocês devem criar um relatório contendo o levantamento das práticas de qualidade atualmente implementadas lá na Credifit,
o levantamento dos fatores que afetam a qualidade dos produtos nossos. Também criar um relatório contendo o processo de implantação de norma de qualidade, ou deixei aqui Xsoft. Só um parêntesezinho, isso aqui é exatamente o que está pedido para vocês no conteúdo da disciplina interativa, tá? Vocês já viram lá que a Xsoft, né, que é a empresa hipotética aí da disciplina interativa, né? Então, essa empresa hipotética eu trouxe aqui de forma concreta. Então, vocês vão produzir um relatório, de fato, para uma empresa que existe e ela está no ar, né? A empresa da qual eu faço parte, tá bom? Então, por que isso? Eu, particularmente, acho muito mais interessante do que aqui chegar falando de contextos utópicos. E que imagina, assim, por mais que eu tenha experiência em outras empresas e vários outros projetos, eu acho que nesse ponto de vista vai ser muito mais interessante vocês pegarem, de fato, algo real que está aí no mercado e que eu, obviamente, vou ter ainda mais gabarito para comentar e falar com vocês, porque está no meu dia a dia, tá bom? Também criar um relatório contendo os processos de implantação de norma de qualidade na Credifit. Que droga, desculpem aqui. Deixa eu voltar para cá. Putz. Tá, depois eu altero aqui, tá bom? E por fim, criar um relatório contendo os processos de implantação de inspeções, medições e métricas de software. Professor, pelo amor de Deus, como é que diabo eu vou fazer isso se eu nunca fiz? Eu já trouxe aqui mastigado, tá bom? No próximo slide aqui está exatamente o que vocês vão ter que fazer para poder preencher aqueles requisitos, tá bom? Por exemplo, primeira coisa que vocês têm que fazer. Opa, diga, Ronaldo. Tá lá no aba esse slide, professor? Vou colocar. Porque eu não consigo visualizar aqui, não. Não tá lá não, tá bom? Vou colocar lá, tá? Ok. Pronto. Então, o que é que vocês devem fazer para conseguir cumprir com todos esses requisitos aqui dessa entrega? Primeiro ponto, o relatório deve ser iniciado, veja bem que está bem redondinho aqui para vocês, tá? Estou dizendo aqui o que vocês têm de fazer. O relatório deve ser iniciado com uma descrição do seu objetivo, que é de levantar as práticas de qualidade vigentes da empresa. Ou seja, o documento que vocês vão me entregar do relatório, a primeira coisa que vocês vão fazer é iniciar com o objetivo desse relatório. O objetivo, no caso, que é levantar as práticas de qualidade vigentes na Credifit. Obviamente que vocês vão descrever isso com palavras melhores e um pouquinho mais rebuscado, tá? O segundo ponto vocês vão trazer um relato de elementos chaves da equipe, um relato de elementos chaves da equipe deve ser escolhido. Deve ser escolhido um relato, vocês devem, de fato, relatar esses elementos chaves da equipe lá da Credifit. Nesse relato deverá estar presente o que cada um pensa da qualidade como a coloca em prática. Por exemplo, eu sou engenheiro de software geral e vocês vão me perguntar o que eu entendo por qualidade, tá bom? De fato, vocês só vão, inicialmente, eu vou até colocar mais um integrante para vocês, vão fazer isso aqui. Isso vai ser bacana, essa atividade prática aqui para vocês, tá? Mas vocês devem coletar essa informação aqui, do que é qualidade para cada um, tá bom? Também, vocês, nesse relatório... Opa, diga. Tem como transmitir o slide aí? Transmitir? Compartilhar o slide, que não tá aparecendo, não. Opa, pro pessoal aí não tá aparecendo, não? O restante? Tá aparecendo aqui. Tá? Tá, Vinícius. De qualquer forma, vou compartilhar, tá bom? O slide. Fique tranquilo, beleza? Beleza. Eu acho que tem que ter um convite lá no Teams. Beleza. Foquem aqui, porque a gente já extrapolou a aula, tá bom? Então, recapitulando. Então, esse relatório que vocês vão me entregar é um relatório escrito, vocês podem escrever onde vocês quiserem. Obviamente que vocês vão me enviar no formato PDF, tá? E aí vocês vão coletar todas essas informações que eu estou colocando aqui. Então, no relatório
vocês deverão escrever como atualmente são feitos os testes no produto, com que frequência, em quais ocasiões e por quem. Tá? Também, por fim, o relatório deverá apontar os pontos... Ó, pessoal, só um minutinho aqui. Desculpa. Pessoal, aconteceu um imprevisto aqui, eu vou ter que finalizar a aula, tá? Mas só para terminar aqui, por fim, o relatório de vocês deve apontar os pontos falhos nas investidas da equipe em favor da qualidade, tais como falta de revisões. Ou seja, vocês vão coletar todas essas informações e, no fim, dar um parecer do que está falho hoje na Credifit, tá bom? Qualquer dúvida, vocês vão ter a oportunidade de me perguntar. Por quê? O que é que vocês vão ter que entregar aí? O deadline é até semana que vem, dia 7, tá bom? Até dia 7 vocês vão ter que me entregar. A primeira coisa, e aí prestem muita atenção, galera. Ó, vocês devem marcar uma reunião comigo. Já foi pedido um trabalho desse no passado e foram pouquíssimos que conseguiram. Então, a primeira coisa, prestem muita atenção e vocês não falem novamente nisso. Porque muita gente achou que era da cabeça de vocês. Vocês devem... Primeira coisa terminou a aula, entrar em contato comigo para marcar uma reunião comigo, numa data e um horário, tá bom? É a primeira coisa a se fazer. Beleza? Marcar essa reunião comigo, para vocês coletarem todas essas informações. Simples assim. Não precisa entrar em desespero, porque vocês vão entrevistar tudo isso para mim. Então, tudo isso que eu coloquei aqui, vocês vão simplesmente me perguntar, tá? E aí depois vocês vão transcrever tudo isso. Depois de marcar essa reunião, vocês vão, obviamente aqui vou colocar aqui, ó, entregar escrita num formato PDF, para aluno tem que estar muito bem delimitado, tá? Vocês vão me entregar de forma escrita no formato PDF para o e-mail victor.m.jatobar@croton.com.br, ou seja, o meu e-mail institucional, vocês já sabem já. No máximo 3 pessoas, não me venham pedir para colocar mais pessoas. E o deadline é para a semana que vem, tá bom? Até o dia 7/5. Eu coloquei 7/5, meu Deus. Não pode ser 7/5, que é o dia da nossa aula. Nem vai ter aula aqui. É para o dia 6, então vocês vão ter que correr com isso daqui. Dia 6/5, tá bom? Até as 23h59. Ó, só para não assustar vocês. Eu não quero nada muito complexo aqui não, tá bom? Vocês só vão catalogar essas informações e descrever. É simples assim. Qualquer dúvida é só me perguntar. Tá bom? Dicas. Só consumir o conteúdo interativo, que vocês vão ter lá tudo isso. E acesse a ISO IEC 9126. Lá tem muitas informações sobre tudo isso que eu acabei de falar aqui. E as sessões, obviamente, da unidade 1 e 2 tem muito. Tem um link muito legal lá para um artigo interessante para quem fez o conteúdo lá interativo, tem um link lá interessante. Tá bom? Para quem não fez ou para quem não viu, volte lá novamente e achem isso daí. Dúvida, pessoal? Dúvida que eu vou precisar encerrar. Diga, João Pedro. Tô pensando aqui na dúvida. Mas, basicamente a gente vai analisar os 2 produtos que vocês têm e responder as perguntas que o senhor fez, gerando qualidades, né, no caso. Analisando a qualidade. É isso? Então, nesse ponto de vista, vocês vão analisar muito mais para a parte da gestão da qualidade do que o produto propriamente dito, tá? Dê uma olhada novamente na ementa. Mas assim, vocês vão ter a oportunidade de se reunir comigo posteriormente à aula, tá? Então aí vocês também vão ter a oportunidade de tirar todas as dúvidas em relação ao desafio aqui, ao trabalho, tá bom? Beleza, pessoal? De qualquer forma, essa aula vai estar...
Essa reunião gravada. que a gente. Oh, desculpa, continue. Diga, João, diga. Quando essa reunião que a gente tem que marcar com o senhor, então, é na data da entrega ou antes da entrega? Não entendi. Muito antes, assim Muito recomendo. Ok. O deadline, ou seja, o prazo de entrega até o dia 6. Ou seja, até quarta-feira da semana que vem. Vocês têm tempo curto, tá? Então, vocês têm até o dia 6 para me entregar o trabalho completo. Não é para marcar reunião comigo, não. Eu vou estar disponível aqui quando vocês também tiverem disponibilidade. Tá bom? Então, entre em contato comigo, a gente chega a um horário. Vai ser rapidão. Essa reunião com a gente é para ter de 10 a 20 minutos no máximo, tá bom? Vocês vão, de forma objetiva, me perguntar aquilo que eu já coloquei. Já coloquei o que vocês devem me perguntar, inclusive. Entendi. Beleza? Mas, referente àquela aula que o senhor mostrou lá, o Git e afins, não é isso? Sim, tem a ver, sim, mas no fundo, João, é exatamente o que eu comentei aqui, ó. Sim. Vocês vão escrever um relatório de como é que está a qualidade do processo de software da Credifit, tá bom? Vocês não vão vocês não vão analisar aqui o produto propriamente dito, tá bom? Vocês vão analisar a gestão da qualidade que tem na Credifit. Beleza? Beleza. Ou seja, levantar as práticas de qualidade que a gente utiliza, quais são os fatores que afetam a qualidade dos nossos produtos hoje, se a gente implementa alguma norma de qualidade, como é que a gente implementa, qual o nosso processo de inspeção, medição, né? Quais são as métricas que a gente utiliza para garantir a qualidade do nosso sistema, tá bom? Vocês não vão avaliar os nossos sistemas, vocês vão avaliar a gestão da qualidade de entrega da Credifit, tá bom? Todo mundo entendeu aí? Tranquilo? Tranquilo. Botei aqui. Beleza, pessoal? Bateram aqui na minha casa, nem sei quem diabo foi aqui. Uma hora dessa, por isso que foi essa urgência aqui. Eu vou ver o que é que aconteceu ali, tá? Mas, de qualquer forma, é isso. Finalizando, a primeira coisa que vocês têm que fazer aqui é correr para marcar comigo uma reunião, tá bom? Quer dizer, a primeira coisa é vocês escolherem o trio, tá? São 3, lembre-se bem, são 3 pessoas, trio de 3. É no máximo 3 ou tipo... No máximo 3. Ah, e então o esperado... pode dupla e de boa. Então, cara, não é de boa. Faça com 3, bote mais pessoas, pô. Tentem maximizar isso, tá? Tentem colocar 3 pessoas, tá bom? Mas não vai ser um critério de definição. Quem não colocar, eu tô dizendo que não vai receber pontuação negativa, mas se esforcem para ter 3 pessoas, tá bom? É importante essa troca. Tudo bem? Tô liberado? Gostaram da aula de hoje? Mais ou menos? Legal? Marrom? Qual foi a qualidade da aula de hoje? De 0 a 10. 10. Quem falou 10 aí? Lucas. Puta, puxa saco, hein, bicho? Querendo pontuação, né? Anderson, 10, cara, tudo querendo pontos. Não, porque 10 atrasado tá sendo o que eu mais entendi, velho. Se você sempre der a nota máxima, não tem o que melhorar, pô. Então, tem que ser... É isso mesmo. Mas criticar a professor pode ser perigoso, viu? Tem isso também. Então, beleza, vai ser 8. Valeu. Tô zoando aqui. Mas beleza, galera. Qualquer dúvida, eu tô no Discord lá, 24/7. E na reunião de vocês vão ter a oportunidade para tirar também todas as dúvidas em relação ao trabalho. Fechou? Beleza. Beleza. Pronto, vou fechar aqui o spot. Uma mensagem final aí, todo mundo, para o término da aula. Vamos lá. O foi legal aí. Ninguém quer não? Tchau então, viu? Tchau. Vou fazer o também. Aê, Vinícius. Foi João Pedro, foi? Foi não. Muito bem, João Pedro. Foi alguém aí que deu um aí legal.
Valeu, galera. Um abraço, viu? Até a próxima aula. E Valeu. faça essa bagaça aí. Valeu? Valeu. Tchau, tchau.